Quero agradecer a presença dos colegas que estão aqui, né? Gostaria de nomear a professora Ângela, que é a chefe do departamento, a professora Georgiane, que é a nossa chefe também, não, é a coordenadora do Prof. História, né? Essa aqui é uma aula, a última aula da disciplina de História do ensino de História. Agradecer aos colegas do departamento, a professora Letícia Leal, a professora Bruna, a professora Letícia Alfeu, o professor Hilton, que está ali também, pela presença aqui, a presença de ex-acadêmicos que estão aqui, que estão agora no mestrado, né, acadêmico, e a turma do Prof. História 2024, né, que está aqui em peso também presente. E não poderia deixar de mencionar também o colega, o meu irmão do Nordeste, o professor Raimundo Nonato, da Federal do Rio Grande do Norte, que está aqui também presente. Não esqueci de ninguém, né? E os nossos queridos alunos aqui, que vocês estão aí. Agradeço muito essa presença nessa noite. Eu vou apresentar a Cícero, na verdade eu preciso de ler teu currículo, que eu acho que eu conheço um pouco. A professora Cícero Bittencourt é provavelmente, eu sou parcial, e eu vou dizer para vocês que ela é a maior historiadora da história do ensino de história do Brasil. Disparadamente. Por quê? Porque foi ela que deu um dos primeiros passos para escrever a história do ensino de história, que não era um objeto da investigação na história, nem na história da educação. Ela começou fazendo este livro aqui, cujo título é Pátria, Civilização e Trabalho, mas que não é um livro bolsonarista. Então, a editora pensou que fosse. Apesar das cores e do teor patriótico que parece inspirar a capa. Não, na realidade, ela foi estudar e foi fazer essa dissertação que virou esse livro, porque ela estava preocupada não com os patriotas, mas com os anarquistas, que tinham suas escolas em São Paulo, principalmente no período de 10, né, da imigração italiana, e na greve de 17. Teve uma atuação extremamente importante com projetos educacionais completamente divergentes daquele da República, que a gente chamava de velha e agora chama de primeira. Na sequência, depois, Circe fez o doutorado dela sobre os livros didáticos. Ela transformou depois a tese num livro que é o Livro Didático e Saber Escolar, né, que é o título do livro, não é o título da tese. A tese ela tem uma edição. Não, então, que é esse livro que eu vou falar. Não. Sim, é da Autêntica. Eu sei. Da Autêntica. Aí depois, mas isso foi bem posterior, aquela coisa lá da Autêntica. Que é o doutorado dela, né? No entremeio, ela sempre foi professora de prática de ensino de estágio. Eu fui aluno de estágio dela em 1988, vocês verem, no século passado, né? E depois eu me tornei aluno do mestrado dela e do doutorado dela. Não fiz o pós-doutorado com ela. Mas na verdade a gente fez junto, né? E depois Circe, durante toda a sua trajetória, ela sintetizou a sua visão sobre a área de ensino de história no livro que a Bruna tem ali, que está na mão da Georgiane, que é esse livro aqui, que é um Ensino de História, Fundamentos e Métodos, da editora Cortez. Essa aqui está na 4ª edição, ainda está na 5ª edição. Eu diria assim, é um best-seller do ensino de história, extremamente conhecido no Brasil, que tornou essa moça uma celebridade, né? É verdade. Na área de ensino de história, né? Que é um livro assim, muito... assim, ele parece que é um livro apenas de formação de professor, mas ele na verdade é a síntese de toda uma trajetória de reflexão sobre a área e o campo do ensino de história, que ela faz de uma maneira, eu acho, muito brilhante no livro.
E ela tem também algumas outras obras e muitos artigos publicados, né? Das obras que eu gostaria de destacar, tem uma que é aquela do dicionário de datas cívicas, porque como ela é uma patriota, ela fez um dicionário de datas cívicas, mas com aquelas datas que são esquecidas do calendário cívico brasileiro, né? Tipo da greve de 17, e aí vai pegando aquelas datas que não estão no calendário que a gente aprende na escola. A morte do Herzog, essas datas que deveriam ser datas da cidadania cívica no Brasil, naquela concepção que a gente tem. E ixi, agora deu um branco aqui. Tem mais um livro seu, que está na mão. Quem é que está aqui com... É do saber? Você. Não. O do Saber Histórico Nacional. Aqui. Que é esse outro livro aqui. Esse livro também... Os livros, eu só não vi nascer esse livro. E esse livro aqui é o Saber Histórico Nacional, que também é uma obra que resultou do segundo Perspectivas do Ensino de História, porque o primeiro Perspectiva, eu fui monitor, eu era monitor, que foi em 1988, né, que eu estava no estágio, e aí em 96 foi o segundo Perspectiva do Ensino de História, e foi a CIS que organizou. Teve um intervalo, porque nesse intervalo, infelizmente, a professora Elza Nadai, que as duas eram as professoras de prática de ensino de estágio na USP, a Elza Nadai faleceu, aí a CIS ficou sozinha, e ela fez o segundo Perspectiva do Ensino de História. E ela sintetizou o segundo Perspectiva do Ensino de História, tem os anais, que está na internet, é fácil de encontrar, e os textos, a síntese dos textos que estão lá nos anais está aqui nessa obra, que discutiu fundamentalmente duas questões daquela época que eu acho que hoje pode parecer assim banal, mas não é, e que hoje ainda são questões candentes presentes no ensino de história, que era do currículo, né, porque era o grande tema daquele momento histórico, né? Dos PCNs, né? E o outro, linguagem e ensino de história, que era a questão de discutir as fontes no ensino de história, que era uma coisa que vinha sendo trazida no debate daquela época, e que era uma ressonância das discussões já dos anos 80, com práticas docentes sobre isso, né? E aí tem aquela homenagem que você fez aqui ao Carlinhos Vesentini, que é sobre os filmes, né? Que é um texto muito bacana. Então, sem mais delongas, né? Então, essa moça que está aqui... Obrigado pela moça. Vai falar para vocês um pouco sobre um dos últimos textos que ela escreveu, que saiu na revista do Instituto de Estudos Avançados da USP, que se chama Reflexões sobre o Ensino de História, em que ela faz um balanço, na verdade, uma síntese da trajetória da disciplina escolar, desde as suas discussões do século XIX até o seu contexto atual, a história escolar, né? A história como disciplina escolar, desde o século XIX até agora. E só que eu pedi para ela fazer isso de maneira compacta, para que depois a gente tenha a oportunidade de fazer algumas discussões. E aí eu tenho alguns alunos que prepararam questões, eu espero que vocês tenham feito alguma, né? Que era a lição de casa, né? Os alunos do Prof. História, que eu mandei o texto com antecedência, porque isso aqui é a aula de encerramento do curso de História do Ensino de História, entendeu? Aí tinha tarefa de casa, que era fazer perguntas sobre o texto para discutir com a autora do texto, que é a professora Cis. E vocês estão todos também convidados a fazerem perguntas e a participarem dessa aula que virou essa aula aberta aqui, agradecendo de novo a presença de todos os alunos aqui que estão hoje nessa noite.
Então, Circe, por favor. Antes de mais nada, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, né? Eu fico sempre muito orgulhosa de ver meus ex-alunos, né, como o Paulo Nonato, que é também professor, como o Paulo, que é lá do Rio Grande do Norte, quer dizer, assim, ver que meus ex-alunos, meus orientandos, foram ex-orientandos nas pesquisas, né, mantendo firme a luta pelo ensino da história, mas não apenas a questão do ensino de história, né, para uma escola que realmente dê uma formação humanística aos nossos alunos. Né. Fundamentalmente, a minha luta agora é pela defesa dos currículos das humanidades científicas contra esse currículo tecnicista predador que nós estamos vivendo, né, com a BNCC. A única coisa que eu falo sempre e concluo, eu inicio falando mal e concluo que nós temos que rasgar totalmente a BNCC, não tem o que fazer. Eles perguntam, como é que faz para melhorar? Eu falo, não vai melhorar, ela é, na essência, ruim. Não tem como melhorar, tem que rasgar. Pode pôr fogo também, se não quiser. Depende hoje, por exemplo, é bom para pôr fogo, né, porque está frio. Mas, então, essa questão que o Paulo contou, né, inclusive desse livro e desse último texto que eu escrevi sobre a história do ensino da história, né? Porque, vejam, eu entrei na universidade em 1964. Logo que eu entrei, em março, né, estourou o golpe. Né? Aconteceu o golpe de 64 e eu já entrei na faculdade dentro já de um intenso movimento grevista dos alunos, dos estudantes, né? A UNE era forte, né? Nós estávamos todo aquele movimento contra a ditadura militar e toda a luta estudantil dos anos que se seguiram, né, a minha estadia na universidade como aluna, e depois, logo que eu me formei, em 1967, eu entrei em 64, me formei em 67, e eu entrei numa pós-graduação que era um modelo diferente do que tem agora, não tem esse negócio de crédito. Eu achei tão engraçado quando eu falei, crédito? Por que a gente está devendo esse sistema bancário, né? Que é o sistema norte-americano. O sistema anterior que tinha na USP era o europeu, né, que você vai fazendo a sua pesquisa junto com o teu orientador e frequenta aulas livres. Você entra na sala de aula de qualquer professor, por exemplo, eu queria saber mais sobre um tema que eu estava, na época que nós estávamos trabalhando junto com a Emília, era a história da formação da classe operária, né? A Emília Diotti tinha feito a abolição dos escravos, né? A tese dela, ela trabalhava com a abolição dos escravos, e aí como é que o trabalhador livre operário, que era outra temática que ela estava desenvolvendo, e todos nós alunos, nós éramos 7 ou 8, nós fazíamos alguma temática ligada a essa formação da classe operária em São Paulo. E aí, em 69, a Emília foi processada, né, pelos militares, pelo regime militar. Ela, não só ela foi expulsa da universidade, foi aposentada compulsoriamente, como ela sofreu ela sofreu uma penalidade e foi processada pela ditadura militar. Ou seja, ela sofreu mesmo um processo que precisava de defesa, de advogados e tudo mais, para não ser presa. Quer dizer, ela perdeu o cargo na USP e, além do mais, foi processada, sendo acusada até para ir para a cadeia. E ela foi embora, depois disso, né? Ela não chegou a ser presa dentro do regime militar, mas ela foi dar aula, convidada para dar aula em Yale, nos Estados Unidos, a grande subversiva, né? Assim aconteceu com Florestan Fernandes, né? Muitos outros professores que saíram daquele momento da universidade, das historiadoras, a Ieda Linhares, no Rio de Janeiro, né? Então,
foi um momento, evidentemente, de grande tensão, 69. Então, eu fiz essa pós-graduação com a Emília, dentro desse movimento, dessa história aí da Primeira República, mas independente disso, quer dizer, o que era importante de salientar é que a gente acabou, nós, os ex-alunos dela, que estávamos com ela, nos dispersamos, né, naquele momento em que nossos colegas estavam morrendo, né? A luta estudantil que se agravou em 69, 70, a gente ficava na luta para saber onde estavam os nossos amigos, mortos ou não, escondidos, deportados, né, que foram embora. Então foi um período muito difícil e a gente tinha como a atuação ficar escondido o máximo possível, né, ficar bem na calada os que sobreviveram, né, ficar na calada e trabalhar de qualquer forma dentro do possível, né, para ainda manter alguma forma de resistência. Muitos de nós, então, nos tornamos professores, né, da rede. Em 1970 teve um concurso na Rede Pública em São Paulo. Nosso grupo inteiro participou do concurso para entrar nas escolas, né, que estavam se expandindo naquela época, né, teve toda a mudança da reforma curricular feita pelos militares, que deu origem aos estudos sociais, quer dizer, deu origem ao fim dos currículos por disciplinas escolares. E entraram os chamados estudos sociais, ou SPB, Educação Moral e Cívica, isso que entrou no currículo das humanidades, né? Foi a degringolada, né, de um movimento que a gente queria renovar o ensino da história, mas não eliminar a história da escola, né? E eles tiraram a escola da escola. Eles só não tiraram no estado de São Paulo totalmente, exatamente porque tinha muito professor efetivo das disciplinas. Então, como tinha professor efetivo, o que eles iam fazer? Como eu fazia? Não tem aula de história? Eu falei, então eu sento aqui. Então não tenho aula para dar. Desculpe muito, mas eu vou ficar sentada aqui na sala dos professores. Cadê a aula de história? A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo manteve no 7º e no 8º ano e uma série do ensino médio, né, que na época chamava-se segundo grau, para manter, porque os professores se recusavam, né, quer dizer, uma das formas que nós tivemos foi de recusar a dar aula de... Eu falei, eu não sei o que são estudos sociais. Então o senhor me explique, me dê uma aula de estudos sociais, que eu daí, quem sabe, eu faço um curso de estudos sociais para poder dar aula de estudos sociais. Bom, então essas eram as formas de resistência que nós tínhamos na época. Esse período foi que nós começamos a nos aproximar também dos historiadores, geógrafos, os outros demais também se aproximar das suas entidades, e a AMPU, que era uma associação inicialmente só para historiador, também passou a incorporar os professores de história, né? Os professores formados em história da rede. E aí, junto com a AMPU, porque nós precisamos de entidades para poder fazer a luta para o retorno, né, da história e da geografia. E das outras disciplinas também aconteceu, né, com as outras disciplinas. E tirar o SPB, Educação Moral e Cívica, né. Enfim, a AMPU, a gente introduziu na AMPU a luta, então, pelo retorno da história, no caso específico, né. E nessa situação, eu comecei a pensar, voltar para... Eu estava dando aula na escola, pensei em voltar para a academia para desenvolver uma pesquisa sobre os problemas do ensino da história, porque não tinha, né, não tinha nada sobre ensino de história, como área de pesquisa, coisa do tipo. E aí foi quando eu voltei retomei aí a nova pós-graduação, né? E eu queria fazer a mudança, quer dizer, porque o problema nosso era o seguinte: vai voltar a história para a escola. Tá bom, vai voltar nos currículos.
história que vai voltar. Aquela história também que a gente tinha antes do golpe de 64, não é que era uma boa história, era uma história muito política, muito econômica e muito eurocêntrica. Então eu quero salientar que nós começamos a briga contra o eurocentrismo nesse momento. Por que é uma história do Brasil que começa em Portugal? Por que o Brasil começou em Portugal? Era o mote que nós tínhamos na época. Né? Por que o Brasil começa a sua história em Portugal? Né? E aí, por isso que eu vou fazer meu mestrado foi em cima de recuperar como que foram construídos os currículos com os quais nós estávamos trabalhando ainda. Né? E aí deu esse Pátria, Civilização e Trabalho, que era isso. O ensino de história para a escola primária era voltado para o tema da pátria e no ginasial era a história da civilização. Então, esse era o debate que a gente fazia na época, que a gente tinha que desconstruir tanto a história da pátria quanto a história da civilização europeia, cristã. Isso não era, né, não iríamos percorrer outra vez o caminho de começar a nossa história na Europa. Nossa história não começa na Europa. É a minha briga que faço até hoje, que não sou vencedora ainda, não sei se serei. De começar a história do Brasil, né, o meu projeto Paulo e eu já fizemos alguns percursos nisso, né? A história antiga começa também na América. Nós temos uma história antiga aqui, com a história dos povos indígenas. Né? Esse é o nosso grande sonho, né, de revirar esse ensino da história em relação ao tempo e ao espaço que nós devemos fazer. Né? Não que a gente não tenha que dar a história antiga greco, romana, etc. Mas nós temos uma história antiga aqui, nesse lugar que nós vivemos, que não é na Grécia nem em Roma, ou no norte da África, no Egito. Quer dizer, nós temos uma história antiga aqui. Mas, além da questão da revisão dos conteúdos, a nossa grande preocupação também era uma questão de método. Eu tinha lido muito com a Emília a questão de método do Sartre. Então, eu sou muito impregnada do pensamento, é tudo uma questão de método. Que é a discussão que vai me levar, que me levou, né, a discutir e a pensar, inclusive hoje, quando eu fui recentemente como é que chama a escola? Regente Feijó. Regente Feijó, né, nós estamos voltando a um método do século XIX, que chama método catequético. É um grande retorno tecnológico do método catequético. Essa é a conclusão que eu cheguei. Quer dizer, a única coisa que mudou é que, em vez de ser aqueles catecismos, né, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Agora nós temos isso posto de uma maneira piorada pelo conteúdo, naquelas telinhas lá que manda o professor fazer não sei o quê. É a mesma coisa, com uma parafernália tecnológica. Só isso é a diferença. Não tem. Aluno não pensa. Porque ensino significa aprendizagem. E para ter aprendizagem precisa de método. Não há. Agora, o método catequético só te ensina a decorar e responder. O que é responder a teste? Que exigência intelectual exige do aluno? O que é responder um teste? É a sofisticação do método catequético. Porque o aluno sabe qual é a resposta, mas não precisa de grandes conteúdos. Eles sabem responder o teste. Eles são rápidos para fazer isso. Como a gente, eu tinha uma capacidade de decoração enorme. Todos nós percorremos a escola na década de 50. A gente tinha formulações internas. Eu dou sempre esse exemplo, né, que eu lembro que eu tinha chamado oral. Na época, além da prova escrita, tinha chamado oral. Eu lembro que me perguntaram lá, qual é o nome do pai do Carlos Magno?
eu sabia que era alguma coisa que eu comia na salada. Aí eu falei, tomate em breve. Então, é isso. Então, a gente aprende a decorar, né? E fazer associações. De vez em quando a gente errava. Bom, aí, nesse sentido, quando eu tive o privilégio de ficar uns anos na França, né, quando eu estava fazendo meu doutorado, e conheci muito o professor André Chervel, lá do INRP. O Chervel, ele trabalha com a questão da história dos currículos, né? Ele é um autor importante sobre essa questão dos currículos. Ele era professor de língua, era professor de francês, né? Mas que também se tornou um historiador e que, como eu já tinha feito, né, antes, eu fiz sem querer, né? Quer dizer, sem querer não, queria fazer, mas eu peguei aqui no caso, só para fazer o meu mestrado, eu peguei primeiro só o caso de São Paulo, né, o currículo de São Paulo de História, e de 1917 a 1939, que são as datas de fechamento de escolas. 1917, por conta da greve, da grande greve que teve em São Paulo, eles fecham todas as escolas, quase todas as escolas, principalmente as escolas anarquistas, né? Como diz o Paulo, foi quando eu comecei a ver os projetos anarquistas de escola. Inspirado em Ferrer, muito interessante. As escolas já faziam, por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que era o estudo do meio. Isso em 1910 eles faziam isso, né? Vamos visitar. O que é um rio? Eles pegavam os alunos e levavam até o Rio Tietê, que naquela época ele era bem longe de São Paulo, o Rio Tietê ainda. Vamos ver o Rio Tietê. E era rio ainda o Rio Tietê, né? Não é aquele esgoto a céu aberto. Vamos lá ver o Rio Tietê. Quer dizer, eles já faziam isso em 1912, 1914, e os currículos. Então a minha ideia foi 1917. Em 1939, num país com pouquíssimas escolas, eles acabam fechando todas as escolas que restavam dos imigrantes, as escolas japonesas, as escolas italianas, as escolas alemãs, etc. e tal, menos as grandes escolas reacionárias deles, que eram, por exemplo, o Dante Alighieri, fechado. Só as escolas menos significativas. Então, por isso, essa é a minha datação dessa obra aqui. E que história era essa que se ensinava nesse período, né? Que é a minha questão. Nesse sentido, quando eu entrei em contato, eu fiz essa obra antes de conhecer isso aqui, 85, 86, acho que eu defendi 87, 88, não me lembro direito. Mas quando eu fui para a Europa, eu já tinha feito essa obra. E conheci o André Chervel. E por incrível que pareça, o André Chervel me deu informações sobre também a produção inglesa naquela época. E ele tinha feito a história da gramática, a história do ensino de francês na França, o Chervel. E ele diz o seguinte, né, que é uma coisa muito importante, que a gramática francesa é muito difícil até hoje, né? E ele diz, o ensino de francês, porque na França, até o século XIX, vejam vocês, até meados do século XIX, a população francesa não falava todas elas o francês atual. Tinha outras línguas, né, na França, né? Escritas, inclusive. Então, as regiões ainda mantinham seus dialetos, né? No caso da Espanha até hoje, né? A Catalunha, lá, os catalães não falam espanhol, né? Falam catalão. A França também tinha, né? O provençal, a Provence, o sul da França, a Provence, eles falam provençal. E até hoje eles falam provençal. Você vai para a Normandia, tinha lá a língua dos normandos da região. Então, ele vai mostrar que a escola e seu currículo, eles são fundamentais, muito mais do que se pensa, para a própria organização do Estado, para a nacionalização do Estado. A Itália, imagina a Itália, com aqueles 999 dialetos que tinha na Itália, ela só se unificou depois do Brasil, foi em 1870.
E o Brasil, né, que todo mundo sempre considerou um fenômeno, como é que o Brasil conseguiu ser uma nação, né, com aquele território falando uma língua só, né, que era a língua portuguesa. E aí, nesse sentido, o Chervel vai, juntamente com outros colegas, a Madeleine Compère também, né, eles vão discutir, né, a importância do conhecimento escolar, que até então era considerado um conhecimento de segunda classe. Até hoje, vamos ser sérios, você fala conhecimento acadêmico, histórico, todo mundo respeita. Conhecimento histórico escolar é um desrespeito. Não é desrespeito, não é tão significativo quanto o conhecimento histórico acadêmico. Mas veja, não tinha faculdades, não tinha universidades com essas disciplinas. Então, por isso que eu vou percorrendo quando que a história, depois que eu fiz esse livro, né, foi depois do meu contato com a França, quando que a história aparece como um conhecimento a ser ensinado na escola. E vai ter professor de história. Como é que surgem os professores e o currículo em que tem a história. O Chervel foi muito importante, né, que ele, com a Madeleine Compère, tem um texto bastante interessante, importante, que ele vai discutir como que vai acontecer a criação de um currículo das humanidades científicas. Por exemplo, que não era só o caso de história, né, evidentemente, das áreas humanas, como é que a física, a matemática, a química entram como dentro do currículo escolar. Aí ele trabalha com essas questões e vai mostrar que tem, anteriormente ao currículo chamado, que é, né, denominado como currículo das humanidades científicas, tinha o currículo humanístico clássico, que era dominado pelo latim. Latim era a base do estudo desses currículos, que vinham ainda desde a Idade Média dos padres da igreja. No século XIX, início do século XIX, é que começam a aparecer as ideias de se ensinar, por exemplo, matemática, que não era matemática ainda, era assim, ou aritmética, ou álgebra, né? Ou geometria. E para a escola, o que é interessante isso daí, porque daí outros pesquisadores começam a fazer, por exemplo, tinha que ensinar matemática na escola porque apareceu o metro como medida para determinar as propriedades. No caso do Brasil, a lei das terras é de 1840 e as propriedades precisavam ser medidas para ser vendidas ou compradas, né? Até então a terra não era objeto de compra e venda. Veja, 1840, essa guerra das propriedades hoje continua, porque para os índios não tem essa lógica. Como é que alguém pode ser dono da terra? Como é que alguém pode ser dono das árvores, da água, dos vegetais? Não entra na cabeça deles. E não é para entrar mesmo, porque é irracional isso. É completamente irracional. É fora da lógica humana. Terra ser propriedade de alguém. Se é a tua casa, tudo bem, mas a terra, ser de alguém, o que faz com as minhocas que tem lá? Enfim, ninguém pode ser dono disso. Isso era uma coisa impensável no início do século XIX. Né? A ideia de propriedade particular, o Engels já escreveu isso muito bem, ocorre com a Revolução Francesa. Né? Da terra, propriedade da terra. Mas era feudo. O senhor do feudal ele não era dono da terra. Ele era o militar que tomava conta do território. Ele não era o dono. Era hereditário a posse daqueles direitos. Tinha lá os servos, né?
que eram tão donos quanto eles da terra. Você não podia mandar servo embora. A terra do servo é aquela lá. Né? Bom, então, nesse sentido é que eu comecei a pensar, então, como é que é o lugar da escola nesse século XIX e como que aparece a história como disciplina, né, que vai entrar na escola, nas escolas. Né? É claro que os primeiros, uma coisa para ter escola deve ter aluno, mas evidentemente tem que ter professor. Né? Quem eram esses professores e onde estavam? Né? E aí eu encontrei pela primeira vez uma documentação que mostra lá no seminário de Olinda um primeiro esboço de um conhecimento escolar chamado História. E começam com uma história que está pensando, porque o Brasil está começando a pensar que ele é independente. Isso foi antes da independência do Brasil, em 1805, 1806, né? Está pensando o Brasil como um território, né? e que tem uma população específica, né? e que tem um projeto político, né? de governança, etc. e tal. E é no embate contra uma história sagrada, porque a única história concebível até aquele momento era a história sagrada. A história da igreja, né? Começa lá com o Adão e Eva, etc. e tal, né? A origem do homem. Então, a origem do homem era Adão e Eva. Vocês pegam os livros didáticos, até 1850, está lá o Adão e Eva. Até 1860, está lá o Adão e Eva. Teve uma briga violenta no Colégio Pedro II, quando, inspirado no Dewey foi ministro da Educação, mas era um historiador francês que pela primeira vez colocou num livro didático lá na França, em 1850, ele pôs como a origem, como é que começa a história dos homens? Ele insinua a teoria da evolução, que já estava em debate na Europa. Não foi só o Darwin que estava fazendo isso, vários outros pesquisadores também já estavam pensando na origem do homem, que não era do Adão e Eva, né? Evidentemente. E aí ele coloca isso no texto didático dele, do livro didático de História Universal, e coloca isso. A origem do homem pode ser de uma origem de uma evolução de seres vivos que se humanizam até se tornarem homem. É uma frase assim, mais ou menos, ele vai colocando, segundo estudos, não sei de quem, etc. e tal. Esse livro veio para o Brasil, foi traduzido. Assim, depois no livro, na sequência ele fala, tem a versão bíblica. Ele fala, é uma versão bíblica que fala do Adão e Eva. Então, a origem da espécie, ele conclui, a origem dos seres humanos, ela tem debates, ela tem, né, tem várias hipóteses sobre ela. Assim é o texto do Dewey no livro francês. A tradução foi feita por um padre aqui no Brasil. Aí ele tirou essa parte, evidentemente. Então, eu aí acostumei, quando eu vejo tradução de livro, eu pego o original e a tradução, porque sempre dá confusão, né? Não é exatamente a mesma coisa das traduções de livro didático, né? Você vai fazer uma tradução de romance, tem que ser fiel, né? Agora, de livro didático, que faz tradução, não precisa ser fiel. Então, esse debate estava posto, mas o que estava acontecendo em 1850, 1860, era a crise, né? Nós estamos começando uma segunda revolução industrial, né? Está aparecendo a máquina a vapor, aparece a fotografia, né? Começam as estradas de ferro, né? Você tem em meados do século XIX e até o final, uma mudança que estava exigindo o desenvolvimento das escolas mais científicas, desenvolvimento do conhecimento da matemática, de outros
conhecimentos, né, tecnológicos que precisavam, de alguma forma, serem tratados. A grande revolução da matemática, que é o sistema métrico. E precisava ser introduzido o sistema métrico, né, pelo menos o Brasil assinou o acordo que precisava introduzir o sistema métrico na França. Você vê que na Inglaterra se mede de outro jeito, né? Não é igual. Né? Mas então, ele falou, bom, então o que precisa? Precisa repensar qual é o conhecimento que a sociedade precisa saber. Nem estava pensando no conjunto da sociedade, evidentemente, lembrando que nós somos escravos ainda. Né? Mas o conhecimento mesmo da população, né? Dos que tinha que ter uma profissão de engenheiro, tinha que ter novas profissões que também estavam surgindo nesse período. Isso não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno europeu, né, de um modo geral, da América. E aí era um debate entre esse currículo, que era das humanidades clássicas. O que se estudava nas escolas? Estudava-se o latim. Basicamente, você tinha que ler tudo em latim. Ou ler os clássicos. Por exemplo, qual era o grande clássico brasileiro que todo mundo estudava na escola? Eu cheguei a estudar também. Os Lusíadas. As armas e os barões assinalados. Eu sei decorar grande parte até hoje. Onde que está o sujeito da frase? Você vê tudo. Qual que é o sujeito da frase? Né? A gramática, a lógica gramatical para você aprender a escrever português. Porque antes as provas dos alunos eram em latim. Era a língua escrita no latim. Então, o português, isso aí o Chervel estuda na França, o francês surge na escola. As regras gramaticais surgem para atender a escola. Todos os franceses tinham que aprender a escrever corretamente. Todo brasileiro, descendente de português, portanto, né, tinha que escrever. Aliás, briga com Portugal até hoje, né? Qualquer mudança, até hoje dá um conflito lá da língua, né, escrita. E aí a escola começa a pensar na constituição daquilo que o Chervel vai falar, da passagem do currículo das humanidades clássicas, que você tinha o latim, você tinha que ler os grandes clássicos da humanidade, né, mesmo até gregos, né, tinha que ler lá os filósofos gregos e filósofos pensadores latinos. Eu lembro que eu estudei muito latim, né? Tinha que ler a Catilinária, Cousco etanda em Catilina, Butere, paciência nossa, não sei o que lá. Isso a gente inventava, né? É assim. Aí o latim era fundamental, era a língua fundamental. Quando se cria, por exemplo, então a Faculdade de Direito do Lar de São Francisco, 1827, aí, quais eram o que o aluno tinha que saber para entrar na Faculdade de Direito? Ele tinha que ter, primeiro tinha que saber ler e escrever, né? Aí ele tinha que saber latim e tinha que saber história universal. Em princípio, essa história universal era concebida como uma história da Bíblia, tá certo? Mas era uma das disciplinas que entravam no chamado vestibular, né, para entrar nas faculdades de Direito. Então a história ela começa dentro do ensino superior como um conteúdo que era exigido aos candidatos para entrar na faculdade de Direito. E foram duas, né, uma em Olinda e a outra em São Paulo. E começaram, então, criar os cursos superiores. Veja, não tinha escola primária, mas já tinha curso superior. E não tinha ginásio. Mas, a partir do final dos anos de 27, começa a se pensar nessa possibilidade de uma escola intermediária, secundária. O Chervel tem um grande texto chamado Como Surgiu o Secundário. O secundário é secundário. Porque tinha escola primária, que é a aprendizagem da leitura e da escrita. E daí você tinha a escola superior. Não tinha o nível secundário. Por isso que ele é secundário. Não é só que ele é segundo conhecimento, ele é secundário. Pulava esse pedaço. Não precisava. Aliás, não precisava nada. Bastava você
ter 15 anos para entrar e fazer as provas, passar, você entrava na faculdade, né, de Direito. Então, dentro dessa história, dessa educação, é interessante isso, porque como era uma exigência da escola religiosa, aí eles começaram a pensar em uma história do homem, não uma história religiosa. E esse é e é interessante que esse embate ele ocorre em vários lugares ao mesmo tempo. Eu estudei lá, o pessoal do México também tem o mesmo problema com as escolas, né? É muito interessante ver como esse embate ele ocorre ao mesmo tempo em vários lugares nesse mesmo século XIX. Aí, a história, ela que era uma história sagrada, essa história sagrada tinha que ter na escola. Era a história da Bíblia, né? Da origem do homem, não sei o que lá, blá. Era uma disciplina obrigatória das primeiras escolas secundárias que apareceram. Mesmo o colégio Pedro II. Você vai lá, tem história sagrada. E começa uma história universal. Também. Mas aí tem um outro probleminha que começa a aparecer, que é um problema de caráter político, que é estudar a história de cada nação. A pessoa tinha que se sentir não apenas um ser cristão, porque aí é a universalidade, mas ele tinha que ser um cristão brasileiro. Não bastava ser só cristão, tinha que ser um cristão argentino, tinha que ser um cristão francês, e assim por diante. E aí vão aparecer as histórias nacionais. E nesse contexto, a matemática e o conhecimento das ciências naturais aparece como história natural, história da natureza. Também vai aparecer. Então você tem uma história da natureza que vai desencadear na química, na física, tá? E você tem as ciências humanas, né? Que vão ser... Não tinha aula de língua portuguesa. Presta atenção, não tinha. Não tinha professor de português. Né? E aí tem a aritmética. Então você vai percorrendo. E esse fenômeno ocorre, né, em vários lugares. Chervel denomina isso a passagem do currículo das humanidades clássicas, porque você tinha os clássicos é que ensinavam você. Ensinavam a língua, ensinavam a moral, o civismo, estava tudo nos clássicos. Lendo Cícero, lendo isso, lendo aquilo, e mais os textos da igreja, você já formava o cidadão católico, etc. E a história sagrada. Mas aí começa a ter a ideia de se ensinar a história universal. E aí, onde teve a briga, né? Qual que é a origem do homem? Na história universal, batia de frente com a história sagrada. Porque a história sagrada está dizendo lá que o homem nasce de Adão e Eva. A história universal começa a levantar as hipóteses do homem lá, do Darwin, as ideias darwinistas, mas começa a entrar nesse debate. E os professores, eles tinham, o Colégio Pedro II, a gente acompanha, mas a gente pode acompanhar outros colégios também na mesma época, também entram nesse debate. E dá brigas fortíssimas internas, né? E aí começa, por exemplo, no Instituto Histórico e Geográfico, que foi criado também nos anos 40, né, que precisava também os brasileiros terem uma história nacional, história do país, da nação. E aí vão surgir, né, a disciplina de História do Brasil, que era anexa, você tinha um ano só, bem no finzinho assim, do curso. Mas isso daí gera, quer dizer, isso é sintoma da transformação de um currículo das chamadas humanidades clássicas para as humanidades científicas. Então você vai ter que formar hoje um jovem, tanto no conhecimento moral, espiritual, mas você tem que formar nele um conhecedor das ciências, para que ele possa ser
um profissional que começa a surgir, que são os engenheiros, né, que são os médicos. O curso de medicina já existia. O que um médico precisava saber? Quer dizer, o que um aluno precisava saber para chegar a ser médico? Que conhecimento é esse? Então, a anatomia, a ciência do corpo, também começa a entrar. Fora a história natural, ela vai se transformando na ciência do corpo. Né? Tem que estudar, começa a aparecer estudo de esqueleto, disso, daquilo, né? As obras didáticas, se a gente analisa as obras didáticas, por isso eu trabalhei com livro didático, é onde está esse conhecimento. Né? Colocado nas escolas, a disciplina vai se constituindo nesse processo. Não tinha um currículo explicitando isso, ela vai se constituindo assim. E aí vai surgir, então, esse currículo das humanidades científicas, e há um grande debate nesse final do século XIX sobre como conhecer. O que é o conhecimento? Como é que se dá o conhecimento? Antes, pela igreja, e a moral da igreja, você aprende lendo as escrituras. Né? Até hoje, se você pega as escolas protestantes, é assim, né? O pensamento protestante, você tem que ler a Bíblia, que você já sabe. Né? O conhecimento vem pela palavra escrita da Bíblia. Isso é característica dos cristãos. Quer dizer, a escrita tem valor porque ela ensina tudo que você precisa. No final do século XIX, nas últimas 2 décadas principalmente, desenvolve muito o pensamento que as pessoas aprendem pelos sentidos. Não é lendo. É você ouvindo, é você tateando, é você cheirando, né? E vai surgir a ideia, então, de conhecimento de química, de física, que precisam de laboratórios. Né? Então, você vai criando laboratórios de ensino. Né? Do ensino das coisas, dos fenômenos, né? Do céu. Como é que se estuda o céu? Né? A geografia, né? Que também vai se constituindo como um conhecimento junto, além da geografia que faz os mapas, né? Que é só para delimitação territorial, ela passa a ser uma geografia que se amplia para a percepção do espaço. Então, é preciso dominar o espaço e, ao mesmo tempo, os alunos também têm que dominar o tempo de vida do homem na Terra. E aí é a grande discussão, o grande embate. No caso de história, quando você tem uma briga entre história universal e história da civilização. Os franceses, nós vamos seguir os franceses, principalmente porque os franceses são católicos. Essa é a grande opção. Por que eles não seguem os ingleses, né, nesse momento, os currículos ingleses? Porque o inglês era protestante. Né? E o Brasil se alinha aos países católicos. Portugal, Espanha, etc., né? Também toda a América Latina. Isso parece tudo nos países um pouco da América Latina também de uma forma semelhante. Aí vai se constituir esse currículo das humanidades científicas. E esse é um embate que começa no final do século XIX, atrelado a um novo método, que não é mais um método catequético. Você não pode mais mandar o aluno só decorar. O aluno tem que pensar, tem que desenvolver capacidades intelectuais outras, né? E aí é a discussão que vem, né, dos novos métodos, por exemplo, na criação de laboratórios escolares, né, de materiais de ensino, por exemplo, de história. Como é que vai fazer com história? Para você aprender história, que é um tempo passado, o que eles vão criar? Né, um grande pensador da época é o Lavísse, né, eu falei quanto tempo? O Lavísse, ele fala, tem que ter imagens do passado. Tá? E vão criando imagens. Por isso que o livro didático, aí ele começa cada vez mais de história a se aperfeiçoar na posição de imagem. Quer dizer, o que é um tempo antigo? Então as roupas, a carruagem, as coisas, né, os objetos têm que ser apresentados para o aluno ver.
no passado. Desenvolve a capacidade de leitura de imagens. E começa a aparecer o cinema também. E a fotografia. Então, essa segunda revolução, digamos, grande, tecnológica que aparece no final do século XIX, início do século XX, vai proporcionar novas necessidades de aprendizagem e de métodos de ensino. Que não é mais um método catequético, não é só da decoreba, mas ele demora para sair, porque eu, como falei, eu estudei no método catequético. Também, só que em outras disciplinas, em outros momentos, tinha os novos outros métodos, né, de ensino e aprendizagem. Então, no caso da história, né, era a visão do passado pelas imagens. Roupa comprida, né, sabe, esses negócios todos de apreensão de um tempo passado. Né? Então, mostra cenas, aí tem pinturas, né, que começam a entrar, e os livros didáticos vão ser um instrumento fundamental para transmitir essa ideia antiga. Né? Como é que você vai... Então mostra lá os faraós pintados lá, né, desenhados lá no Egito, né, aquelas coisas. Mas uma história ainda muito eurocêntrica, evidentemente muito eurocêntrica. Agora, o título do livro, História Universal ou História Sagrada, ou História Geral, História Universal ou História da Civilização, os termos civilização significava que o livro começava dizendo da origem das espécies. Não que era o Adão e Eva. A Universal começava sempre que a origem do homem era Adão e Eva. Né? Então, e aí vai se prosseguindo. O que é interessante, depois eu paro aqui, né, que aí podemos conversar com as meninas ali, que tem perguntas, né, sobre essa perspectiva de história, é que a história sempre foi uma das disciplinas mais vigiadas. E a outra característica é o desprezo que nós sempre tivemos pela história nacional, pela história do Brasil. A história do Brasil era lá, o fim da linha. No Colégio Pedro II estava no 5º ano, depois que não tinha nem aluno mais, quase, só tinha meia dúzia de alunos, entendeu? Que estudava a história do Brasil. Porque já tinha saído todos os alunos que iam embora. Não se estudava a história do Brasil. E um outro embate que começa a aparecer, que eu estudei também uma época esse embate, que é a história da América. E até hoje, que surpreende, é que ainda se discute. A hora que eu li a BNCC, eu falei, rasga. Começa com a história do Brasil lá em Portugal, o descobrimento do Brasil. Eu falei, já não é possível. Nós estamos em 2000, quando? Porque nós estamos nesse dia aqui, 2000. E ainda nós estamos... Você pega essa discussão para dizer que não é assim que começa a história do Brasil, não é lá em Portugal que começa a história do Brasil. Até hoje, isso aí me deixa realmente descrente um pouco no futuro, porque não é possível. A hora que eu li a primeira frase da BNCC, eu falei, desisto. Não dá mais. Não sei se certamente vocês perceberam, que não poderia continuar pela década de 20, 30, até chegar a ditadura militar, passando Vargas e tal, chegar aos anos. Aí vocês têm que fazer o curso de História do ensino de História. Eu também tento um pouco fazer para dar essa trajetória completa até chegar à atualidade, né, mostrando essas continuidades e descontinuidades do ensino de História ao longo do tempo. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas e também, né, a Ramone já levantou a mão também, e quem quiser, para a gente agora fazer uma aula interativa, não apenas, né, apesar da fala deliciosa que a Circe tem, né, meio encantadora de serpentes, e aí a gente fazer um pouco interativo. Né? Quer começar, Larissa? O Ramone, o nosso texto as nossas perguntas eram mais sobre o texto, mas já explicou o texto muito bem. Só que eu tenho uma pergunta. No texto você coloca bastante sobre o capitalismo vencedor.
O que é o capitalismo vencedor, assim, em sua totalidade? Vocês ouviram? Ela perguntou que no texto, né, Reflexões sobre o ensino de história, se aborda a questão do capitalismo, que ela chama de capitalismo vencedor. Então, ela está perguntando o que é exatamente esse termo capitalismo vencedor na reflexão sobre o ensino de história. Então, quando eu falo que o Brasil começou, evidentemente, o território dominado por Portugal, que depois se chamou Brasil, eram partes, né, não tinha nenhum Brasil, eram territórios conquistados pelos portugueses, eram fruto de uma necessidade do capitalismo nascente, do capitalismo comercial. Né? Os portugueses vieram fazer o que aqui? Né? Desenvolver o capitalismo comercial. Não era ainda o capitalismo industrial. Ainda nós estamos no começo do capitalismo eu lembro bem disso, né, que os índios sempre perguntavam para mim, eu trabalhei muito com indígenas, povos indígenas, o que vieram fazer os portugueses aqui no território? Eles estavam atrás do quê? Quando eu dava aula na escola, eu trabalhei muito tempo com um professor de química. E aí eu aprendi o que é química orgânica, o que é química inorgânica. Só isso, não aprendi muito mais disso, mas pelo menos eu sei o que é mais ou menos química orgânica e química inorgânica. Ele começava o curso dele de química, lá antes das tabelas periódicas, ele começava ele mandava os alunos irem todos no supermercado, pegar aquelas latinhas e anotar aqueles dados que tem lá, aquelas fórmulas todas que tem lá, né, da salsicha, de tudo que tem. O que é aquilo? Ele falava, isso eram conservantes de alimentos. Isso aí são conservantes de alimentos. Que estavam fazendo os portugueses quando cá vieram, eles estavam atrás, não era da madeira, eles estavam atrás de conservantes. Canela, pimenta, noz moscada, bibibi, bababó, tarará, tarará, vão lá para ele. Olha o trabalho que dá os conservantes de alimentos. Porque os europeus morriam de fome lá, né, porque chegava no inverno, não tinha caça, não tinha nada, não tinha como conservar. Né? O sal era muito difícil para eles. Né? Então, eles estão atrás de conservantes de alimentos. Tanto que a gente pode muito bem trabalhar história da alimentação. Tá certo? É um bom tópico para a gente começar, pelo menos com as crianças, né? Na quinta série, sexta série, o que a gente come e a história dos alimentos, que a gente consegue. Né? O Brasil até hoje produz o quê? Basicamente, açúcar, café, alimentos. Nós continuamos produzindo alimentos, tá certo? Então ele vai falar das fórmulas, etc. E tal, o que a canela conserva o quê, a cravo, não sei o quê, etc. E eles vieram, não acharam nada, né? Então fala que eles pegaram a madeira do pau-brasil para tingir, né? Que madeira para tingir nada? Era madeira para construir navio mesmo, né? Não era madeira para tingir roupa. Eles nem tinham fábrica de tecido, né? Por que eles levavam? Né? E ele, para fazer navio, para poder fazer comércio até a Índia, para trazer as mercadorias que eles quisessem. Então, é dentro da origem do capitalismo comercial. Quer dizer, a lógica da dominação desse território é dentro da lógica do capitalismo comercial, que eles viram que aqui era um potencial, no caso, era madeira, mas eram outras coisas que eles já foram pegando do território brasileiro. E, é claro, tinha também um interesse pelo ouro. Que os espanhóis também tinham. Né? Mas, no começo, eles não quiseram o Brasil. Não é porque o Dom João III estava nervoso, né? Porque o Dom João não queria. Né? Ele queria, sim, mas não achou o que eles queriam, né, em grande quantidade, que eram as especiarias. Ele foi lá para fazer comércio com a Índia, pegaram lá, como é que chama aquele território que até hoje é meio português? Não, é aquela ilha.
que faz parte Timor-Leste, Timor, a ilha de Timor. O que tinha na ilha de Timor? Sabe o que tinha? Tinha sândalo. Sândalo serve para quê? Para fazer perfume erótico. Foi um sucesso na Europa, porque europeu não toma banho, né? Não tomava banho. Então não, é verdade, foi um comércio de sândalo fantástico, entendeu? Eles acabaram com o sândalo. Você vai na ilha, lá não tem mais sândalo, acabaram com o sândalo. Tinha o sândalo da Índia e os índios lá, a Índia não deixou tirar tudo de lá, não. Mas era isso, eram esses produtos, né? A gente pensa que é uma grande, é isso aí, né? Que eles estavam fazendo o comércio disso daí. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Do capitalismo. Então, sobre o capitalismo comercial, tá certo? Que vai dar o desenvolvimento na fabricação de navios, né? Disso, daquilo, né? E desses produtos, até que eles resolvem, numa certa altura, dentro desses produtos, veja, o que era o açúcar? Por que eles vão plantar açúcar no Brasil? Que também é de conserva, açúcar é conservante também, tanto quanto sal. A ideia inicial era de conservantes mesmo de alimentos. E aí eles vão plantar cana-de-açúcar, porque viram que dava certo cana-de-açúcar aqui, fizeram alguns experimentos, não tinha como eles chegarem, mas na Índia, a Índia também não interessava mais, já tinha 1000 rolos por lá. Aí eles vão plantar açúcar, que é novamente conservante. Não é que eles gostavam de comer doce, entendeu? Europeu você vai lá, não come muito doce, até que português come mais que os outros mesmo, porque tinha açúcar do Brasil, né? Que vão fazer aquele, como é que chama? Aqueles doces que a gente come em Portugal, lá, que é muito doce, né? Pastel de nata, aqueles negócios todos, por causa do Brasil que forneceu o açúcar. Mas você vai para a Europa, eles não são açúcar muito açúcar, é açúcar de beterraba que eles fazem, né? Um açúcar. Para quem morou lá sabe que não tem doce quase, né? Tem uns doces suaves, digamos assim. Mas não é que por isso eles iam conquistar um território tão grande, né? Mas aí qual é outra questão que começou a interessar é que os espanhóis descobriram as minas de prata em Potosí. Né? Eles sabiam, os portugueses, por isso que eles chegaram lá em São Paulo, por isso que eles subiram a Serra do Mar e pararam em São Paulo. Eles sabiam que estava, e se você pega Potosí, está na mesma linha paralela, só que é muito longe, eles não sabiam quanto que eles tinham que andar para chegar lá em Potosí. Mas é a mesma linha paralela, por isso que eles estão subindo a serra. Tá? Não era para apreciar a paisagem nem para ver índio, né? E aí eles vão, porque eles estavam atrás da ilha dos minérios, eles tinham aquele sonho do Eldorado. Tentam entrar pelo Amazonas, né? Tem a disputa pelo Amazonas, aí brigam com os espanhóis que estão vindo do outro lado, os portugueses do lado de cá, mas eles estão atrás de minérios. Tá? Era o que eles desejavam ter. Aí você vê, aí descobriu o Potosí, faz o Rio da Prata. O que é o Rio da Prata? A quantidade da prata que eles acharam em Potosí, ela triplicou ou quadriplicou a quantidade de prata no mundo. E a prata servia para fazer as moedas. Mas eles queriam ouro. E ouro eles não achavam fácil. Não acharam em primeira mão ouro, né? E o ouro encontrado no México já era utilizado, já tinha usado, né? Então, quando a gente fala, né, que a gente tem que rever, né, o currículo, eu sempre falo, nós temos que rever esse currículo da história, começando por aqui, não ao contrário. Por isso que eu sempre falo, a população indígena, né, está aqui desde quando? Por que a gente começa com Grécia e Roma? Hoje, a contar a nossa história. Por que nós não começamos aqui?
porque a quantidade de português que veio foi muito pouca. Você tem uma população indígena milenar. E depois trouxeram os africanos para trabalhar como mão de obra, né, os portugueses. Então, por que nós não começamos a estudar a história nossa pelas populações indígenas? Por que a gente começa lá na Europa? Nós não nascemos lá na Europa, nós nascemos nessa mistura da população local com os europeus e com os africanos. E a hora que eu pego o currículo, outra vez a descoberta do Brasil, não dá. Aí, efetivamente, o currículo, por princípio, está errado. E eu acho que a nossa obrigação é contar a história do capitalismo, como professores de história. Nós temos que explicar para os nossos alunos o que é o capitalismo. Eu acho que... E para entender o capitalismo, nós temos que entender o que é o não capitalismo. Que ele nasceu, ele surgiu, ele foi constituído historicamente. Para isso nós precisamos contar o que era antes. Né? Claro que eu não estou falando para não estudar Grécia e Roma, não é isso. Também estuda dentro de uma concepção de uma antiguidade cuja, para nós, o alicerce dessa antiguidade são os povos indígenas. E porque eles, até hoje, veja como que eles sobrevivem até hoje. Eu acho um fenômeno. Eles viverem e falarem a língua e manter o costume, a religião até hoje. São 500 anos de dominação em cima deles e eles se mantêm. Eu acho que essa é a pergunta fundamental que nós brasileiros temos que fazer. Né? Eles estão lutando pelos territórios deles até hoje. E é por aí que nós temos que começar a estudar a nossa história. É essa a população nativa. E nós temos no nosso sangue, eu não tenho aqui o resultado fizeram esse estudo de DNA, mais de 63% da população tem sangue indígena no Brasil. Né? Porque os portugueses vinham, não tinha mulher, né? As mulheres são as indígenas, né? São elas que vão formar a população. E, então eu acho que a gente tem que começar, né? Aí a minha discussão eterna de começar não a história em Portugal. Nós não nascemos em Portugal. Nós nascemos dos povos indígenas. Então, a gente estava conversando aqui, né? E é uma prova de como o capitalismo vence. Hoje, você esteve lá no Regente e viu lá os educatrons, né? E é por ali que os professores do Paraná têm que dar as suas aulas. A gente recebe o currículo pela FCO, né? Com todas as aulas prontas, né? Tá ali, a gente vai passando os slides, que são resumo do resumo do resumo do resumo. Né? E é todo voltado para a prova Paraná. Não é uma história crítica, jamais. Né? E assim a gente se questiona muito, alguns professores como eu, o André, os professores que estão aqui ao redor da aula de história, que história é essa e o que ela vai levar? Porque a gente já está com uma geração extremamente desmotivada, que não é crítica, que não enxerga, não se enxerga também como ser político e ativo dentro da sociedade. Como que você vê que essa nossa realidade, qual que é o seu medo de que essa história se transforme, esse tipo de educação, porque ela está se expandindo, né? Quais são as consequências que isso pode trazer para você? Que você acha que pode trazer para essa geração, né? Nessa eliminação dessa história, na continuidade dessa história? Eu acho que a educação, né? Se for seguir os moldes que a gente tem aqui no Paraná e que está se expandindo, é uma educação mercadológica. É totalmente mercadológica para formar um técnico imbecil. Só isso. Né? Não tem outro objetivo. Porque a gente não está mais ensinando uma história crítica.
A gente está ensinando para os alunos tirarem nota, tirar um índice aqui de índice da prova Paraná. Né? E assim, é um mecanismo que a gente já discutiu muito na aula do Paulo, que é uma coerção, porque a gente tem observação de aula direto, sempre tem alguém observando as nossas aulas. Né? Eu descobri que vídeos que dão nota pra gente. Estrelinhas. Tá lá no BI. Tá lá no BI, é. Tá lá no BI. Então, assim... Não, isso, olha, nós estamos vivendo um tempo... Porque tem duas questões. Eu estou falando muito de conteúdo, mas existe um outro aspecto fundamental, que é o processo de desenvolvimento da capacidade intelectual dos nossos alunos, que é a questão de método. Esse método é pior que o catequese. Sim, pior. Não é? Então, uma disciplina escolar, ela tem conteúdo e método. O conteúdo está ruim, o método está pior. Como é que faz? Sobreviver. Como eu falei, a gente segue teimando, né, como você abriu o fala da participação de ver os seus estudantes de ontem seguindo a mesma linha da defesa, e é o que a gente vem vivenciando dentro da educação básica, essa questão de seguir teimando, de seguir sobrevivendo, de fazer a problematização não só de como começar o conteúdo, mas de converter mesmo, fazer a desobediência muitas vezes dos marcos legais, que é a BNCC, para poder dar conta de levar o significado daquilo que a gente se propôs lá no nosso julgamento, né, que é de trabalhar com os estudantes aquilo que de fato seja pertinente. Que é a Agora, eu acho que na luta de vocês, como esse método é ruim para o professor, ele é péssimo também para o aluno. Tinha uns alunos lá na escola, eles estavam dando risada, isso aqui é uma porcaria. É isso. Nós perguntamos aos alunos, quando estávamos lá, que estavam conosco, se eles achavam que era bom estudar através desse método. Mas a unanimidade é não. Né? Isso daí é uma coisa que não funciona, é uma porcaria. Então acho que tem que unir agora com os estudantes. Mas agora a gente, alguns outros professores, né, teve um concurso que foi ridículo no estado do Paraná. E agora a gente vai fazer a prova do PSS. Eu vou fazer e alguns colegas. A gente tem que gravar um vídeo utilizando uma metodologia digital para ganhar os pontos. Tipo, você tem que criar toda uma problematização, fazer um vídeo e ainda utilizar, tipo, Wordwall, Quiz, várias outras metodologias tecnológicas digitais. E a inteligência artificial vai ver teu vídeo e vai te dar nota. O meu questionamento ele vai nessa linha mesmo, porque no final da tese de doutorado da professora, ela coloca sobre o estudo dos livros didáticos, lá nos anos no início dos anos 1990, que apesar de toda a tecnologia que estava surgindo naquele momento, a gente ainda tinha uma perspectiva de que o livro didático ele estava sobrevivendo àquele avanço tecnológico. Mas hoje a gente percebe que não. Então, meu questionamento é exatamente esse. Onde que está o lugar, por exemplo, da inteligência artificial nesses nossos novos métodos? Ou pelo menos, como conversamos aqui, métodos antigos que ganham nomes novos, ou na história na Secretaria de Estado do Paraná, só colocam ativa no final, né? Porque eles têm uma tara por esse nome. Né? Mas onde que está o lugar disso, por exemplo, a utilização da inteligência artificial? Um questionamento que nós fazemos na escola com os outros colegas é que história que a inteligência artificial ela tem no banco de dados dela. É uma história vitoriosa? Ela é uma história capitalista? Ou ela é uma história subversiva? Né? Então, qual que é esse lugar no nosso método? Como que a prof me responde? Como que eu vou lidar com isso no futuro? E o que, na percepção da professora, a gente pode esperar dessa nova geração que está vindo, já inserida nesse meio tecnológico e ainda contando com toda essa desconstrução do que foram anos para a gente construir essa tradição e essa cultura escolar. Então, na percepção da professora, o que a gente pode esperar dessa nova geração que está vindo e da utilização dessas novas tecnologias vencendo na educação? E os livros didáticos, parece, eu teve uma pesquisa, que eles vão deixar de existir, vai ser só livro digital.
Eu acho que eu tenho muita pena dessa nova geração. Mas ao mesmo tempo a gente tem que acreditar, porque agora eu funciono agora pensando em neto, né, já nessa fase. E vejo que tem possibilidades, né, acreditando e desafiando aqui os alunos na escola e perguntando sempre se eles estão gostando, o que eles estão aprendendo. E mostrar que tem uma história dos estudantes, né, que os jovens, né, que sempre reagiram, que sempre foram presos, muitos foram mortos, mas resistiram, né, e fazer esses levantamentos nas escolas, porque como nós falamos, os alunos não estão gostando. Falar que eles estão gostando dessa escola, aproveitar, né, porque é ruim, eles sabem que eles não estão aprendendo. Não é que eles não sabem que eles não estão aprendendo. Eu vejo lá em São Paulo, converso com alguns jovens, cara, meu neto não está numa escola dessas. Nós tivemos que tirar, põe numa escola que é diferenciada, que está com método tradicional. Você pega escolas particulares, por exemplo, né, porque isso tem que deixar claro para eles que é para deixar ignorante exatamente o setor mais pobre da população. Porque vai ver o que está estudando o aluno lá da escola particular, que não é nada disso. Eles não estão, o professor não está fazendo isso com eles. Né? E dá os dados concretos, é isso que vocês querem? Né? Acho que tem que mobilizar pais e alunos nas escolas públicas. Né? Eu acho que é um dos possíveis caminhos, porque pais votam, né? De alguma forma ainda tem eleição nesse país, né? A gente está a grande discussão do curso tem sido como esse projeto neoliberal que está sendo implementado no estado do Paraná, que virou um projeto piloto de caráter nacional, né, que agora Vocês já exportaram para São Paulo? Nós devolvemos. Não, ele era de lá. Eu sei que ele era de lá, mas o governador não era. O governador nem sabia que São Paulo não tinha praia. Bom, mas esse projeto neoliberal que é extremamente preocupante porque a gente vê toda essa articulação, né, da formação de uma formação precária para um precariado cada vez mais massificado e a escola pública sendo corroída nas suas bases e por isso não vendo a minha escola, que é toda uma articulação de um projeto mesmo, não é nada casual, o ataque às unidades, o ataque ao caráter público da escola, o ataque à profissão docente, né? A gente está diante de um projeto avassalador, né? Que tem um verniz democrático, né? Ele finge que vai fazer a consulta, ele faz concurso, ele utiliza mecanismos para aparentemente dizer que está com uma política moderna, democrática, etc. e tal, mas é absolutamente neoliberal, autoritário, que vive um ciclo autoritário no Paraná assustador, né, com o governo Rato há 8 anos, e aqui na universidade é a mesma coisa, com a LGU, que está, né, caindo na cabeça de todos nós e oprimindo as condições de trabalho, né, da docência aqui na universidade. E é evidente assim, que as resistências estão aqui, né? Fazer o Prof. História é um gesto de resistência. E nenhum de vocês aqui está fazendo isso porque tem tempo de sobra ou porque não tem mais o que fazer e está muito tranquilo. Voltar para a universidade depois. Exatamente. 20 anos, como é o meu caso. É uma prova. Para quem é aluno aí do primeiro ano, vocês veem profissionais que já têm uma formação, uma trajetória, né, e que estão aqui continuando essa trajetória, né, no aprofundamento, na paixão pelo ensino, pela defesa da escola pública, que é o que a gente sempre recebe no Prof. História, que é extraordinário. Isso eu não sei se o colega também queria falar, porque nós temos 2 alunos lá
querem fazer alguma questão também? Você tinha... Não, eu queria acrescentar o que a professora falou, né? E eu, essa semana, recebi a notícia que ia ter que escolher um livro didático digital. E eu falei, mas eu uso didático digital. Como assim você não usa? E daí, na minha avaliação lá, já veio a observação do feedback que eu não usava o tal da Educatron e nem usava o livro digital. Eu constatando lá na sala de aula, 6º e 7º ano, eu vejo que os alunos, quando eles vão responder aos questionários do livro didático, eles consultam o Google, né? E eu chego e falo para eles assim, gente, mas essa resposta não é do livro didático, porque a gente sabe a linguagem, né, bem certa. Eles preferem perguntar para o Google, porque eles não têm que procurar, eles não têm que pensar. Então quer dizer que eles já vêm gostando disso, né? Eles já vêm... Não é que eles estão gostando, eles estão arranjando o caminho mais fácil para eles. Isso. Então isso assusta bastante, porque é fácil, você vai lá, digita, aparece, copia... Mas acho que vocês têm que começar a questionar os alunos sobre o que eles estão aprendendo efetivamente. Mas é que aqui eles estão aprendendo a ganhar nota, né? Porque as avaliações, a gente tem mais é que empurrar os alunos, né? Então, acho que vocês estão sendo forçados, né, a ter aquelas notas. Mas é isso que se faz. Vocês vão mostrar para os alunos que a aprendizagem são feitas, né? Para eles terem minimamente a visão. O que pode ser mostrado não é falando só, é mostrando com dados mais concretos. Entendeu? Por exemplo, dar um teste de uma universidade, fala, vocês sabem responder isso daí? Vocês estão sabendo responder isso daí pelo computador, mas isso daí vocês conseguem? Escrever um texto de 15 linhas sobre esse assunto? Vocês sabem? Tem que questionar os alunos também nos processos de avaliação futuros que eles vão ter, né? O que vai acontecer com eles. Pois não. Na verdade, essas questões sobre a escrita dos alunos, né, na escola, ou a não escrita, porque é tudo resposta via plataformas, enfim, é um problema que está vindo para a universidade também, porque os alunos saem da escola com 17 anos e vêm para a universidade. E uma questão grave que os professores na universidade já estão tendo que lidar é com trabalhos que são feitos pela inteligência artificial e não pelos alunos. Então a gente tem uma tendência cada vez mais a fazer trabalhos escritos à mão em sala, ou seja, a gente tem que retornar, porque a gente não tem garantias que quando você pede um trabalho de escrita, né, de produção, de reflexão para o aluno, que é ele que vai fazer, ou se ele vai botar na inteligência artificial e chegar com um texto, né, porque tem acontecido isso com muita frequência. Então, como que nós, aqui todos, né, que já são professores ou que são professores em formação, vão lidar com isso, né? Como que eu, que estou me formando professor, vou enganar a mim mesmo? Porque se eu uso a inteligência artificial para produzir um trabalho acadêmico, no meu processo formativo, qual é o meu compromisso com a minha formação como professor? E daí como que eu vou cobrar isso do meu aluno lá na frente? Né? Então é no mínimo antiético, é no mínimo falta de compromisso com o que eu estou querendo fazer para mim mesmo, com a profissão que eu escolhi. Então, na verdade, é uma cadeia, né, de ações, de atividades, e que a gente precisa, nós todos aqui nessa sala, precisamos assumir o compromisso, né, de efetivamente querer aprender e escrever, sentar lá, ler o livro, ler o texto, tentar escrever, nem que seja por erro e acerto, né? Traz para o professor, não tá bom, vai corrigir. Vai acontecer assim com as dissertações de vocês, né? Vai errar, vai acertar, a gente vai discutindo, corrigindo até chegar num bom trabalho, né? E esse é o processo formativo e é esse compromisso que nós temos que assumir conosco, né?
com a gente mesmo, com o nosso processo de formação, senão a gente vai chegar lá na escola, o aluno vai querer copiar do Google a resposta, vai querer fazer na inteligência artificial, e que moral ou que condição eu vou ter de questionar o que o aluno está fazendo e de ensinar o correto para ele, né? Então, eu acho que é um compromisso que todo mundo que está no curso de licenciatura ou no curso de mestrado, que é para professores, é um compromisso que a gente tem que assumir, né? De não fazer esse tipo de uma burla contra a minha própria formação, né? Acho que estou facilitando, vou burlar, vou tirar nota fácil. Não, mas eu estou burlando a mim mesmo, né? Porque eu estou fazendo uma coisa que vai me prejudicar porque eu não vou aprender. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco a respeito disso e saber se é isso que eu quero fazer, né? Que compromisso que eu quero assumir. Agora, um outro aspecto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: discutir com colegas das outras áreas. Não é só o professor de história. Não, todos. Agora é uma hora de união com todo o corpo docente. Não é um trabalho do professor de história ou do professor de geografia, sei lá. É um momento de se articular como profissionais em geral, né? Fazendo reuniões externas, e quando vão fazer burlar aquilo que está sendo pedido, quer dizer, os professores estão sendo coagidos. Agora, se é uma coação geral de todos os professores, é diferente de um ou dois professores enfrentar, entendeu? O movimento agora tem que ser pensado em conjunto. Não é o caso dos professores de história, não é a situação do professor, né, de uma disciplina, é a situação, a discussão, aí são as discussões, não sei como organizar encontros, etc e tal, para fazer isso fora da escola. Porque uma reação individual de um ou dois professores não resolve. Não resolve. Tem que ser, é um trabalho coletivo. Daí a importância da APP, né, que a gente tem a Andréia aqui, que é associações, né? Porque senão pega individualmente o professor. Sim, vai punindo individualmente. Vai punindo aqui, punindo ali. Não, tem que ir numa mobilização associativa de todos os professores. Não sei se a Andréia tem o número, Andréia, o Tércio sempre falava do número de professores que são, total de professores, e o número de professores que são filiados à APP no Paraná? São 150 mil professores. E dentro da sindicalização a gente oscila aí entre uns 80, 90. Metade, pouco mais da metade. E daí tem um outro dado, que é o dado dos professores PSS que são filiados, que daí é bem menor. Mais assustador, porque hoje a gente tem cerca de 30 mil. Desses a gente tem um pouco mais de 7 mil. Isso. Então, também oscila, porque daí perde a aula. Sim. Então, posso só fazer um comentário? Que é uma das coisas que eu estava falando terça-feira lá, né? Porque faz parte do projeto, desse projeto que está em implantação, né? Desmobilizar, né? E uma das principais formas de desmobilizar é controlando e punindo quem não faz o que eles querem, né? E à medida que vai sendo controlado e punido, você vai desmobilizando cada vez mais, né? Especialmente para participar da APP. Porque se eu vou ter desconto no salário se eu fizer greve, se eu vou ficar no fim da fila, eu vou até sair, né? Se eu faltar, ou se eu levar muito atestado, ou se eu não sei o quê. Então, assim, não adianta estar na APP, porque as regras de controle e punição são tão que começa um processo completo de desmobilização da classe trabalhadora, né, de professores. Então, isso que a Cris está falando, assim, não tem forma de reação que não seja coletiva, né? Qualquer tipo de forma de reação a todo esse controle que a gente está vivendo na educação hoje, que seja só individual, é meio como pegar um chicote e começar a se bater, não adianta, né? Porque
não vai resolver, a gente vai só se machucar sozinho, né? E perder dinheiro, perder salário, ser descontado, ir pro fim da fila na escolha de aula, coisa desse tipo. Então, a única eu entendo, né, que a única forma é... Eu acho que também, eu acho que tem que contar a situação dos professores com incentivando os alunos a se organizarem contra um ensino de péssima. Eles precisam saber que eles estão tendo ensino de péssima qualidade. Aliás, eles já sabem. Isso aí é só para burlar, para passar. Eles sabem que eles não estão aprendendo nada. Quais são as expectativas que eles têm com esse conhecimento que eles estão adquirindo na escola? E eles se mobilizaram, a organização estudantil, na época da ditadura militar, foi fundamental. Agora eu acho que a articulação com o mundo universitário, com o mundo estudantil e o mundo dos professores. É essa a articulação. Tentar ao máximo, no caso de pais, também mobilizar os pais. Nas ocupações deu certo. Eu acho que o movimento não é mais da categoria de professor secundarista. É muito mais amplo, porque está em jogo o sistema educacional. A escola pública. Em todos os níveis. Em todos os níveis. É o sistema educacional que está em jogo. Né? E enquanto isso, vai ter meia dúzia de escolas particulares que vão ter uma elite. Né? É bem o caso norte-americano. Não tem povo mais ignorante que o norte-americano. É rico. Até, né? Eles têm dinheiro para comprar até automóvel, não sei o quê. Mas e daí? Quer dizer, a população norte-americana é de uma ignorância absoluta. Né? Eles fazem agora toda a formação. Eu tenho lá um caso familiar que eles formaram a pessoa em enfermagem, ela a distância. A universidade era no Texas, né? E ela mora, né, perto de São Francisco. Quer dizer, enfermeira. Nunca ela aplicou uma injeção no curso, porque é a distância. Ela via alguém aplicar a injeção. Formou enfermeira. A distância. Quer dizer, nós vamos chegar nesse patamar. Deixar. Bom, eu não falei mais sobre a história do ensino de história, mas eu tenho esperança que a história a gente vá promovendo as histórias que a gente quer ensinar e que quer fornecer para os nossos alunos. Uma história que eles sempre gostam, né? Quando é bem dada, eles gostam muito de história. Eu lembro que na época da ditadura militar, mas aí era uma escola que dava conta de fazer isso, né? O livro adotado que eu tive era uma escola judaica, por sinal, mas não era o judaísmo, não é aquele judaísmo de Israel atual na década de 60. Era uma escola em que eu dava a história da riqueza do homem, o livro didático. Eu pesquisei livro didático, mas honestamente eu nunca usei livro didático, porque eu não conseguia dar. Que é isso, eu começo a falar, falo outra coisa. Mas aí foi a história da riqueza do homem. Eu falo isso porque é o seguinte: agora, passar todos esses anos, que eu fui professora em 1966, 67, até 1970 e pouco, passado todos esses anos, agora na eleição quando estava a eleição do Lula, aí, a última eleição, vários alunos dessa escola me procuraram. Eles sabiam que eu ia votar, em quem eu ia votar, e eles reunimos mais de 20 alunos dessa escola. Vocês vejam a importância da aula de história. Tá? E dois trouxeram, já estão com 60 e tantos anos,
para os meus alunos, na década de 60. Trouxeram o livro História da Riqueza do Homem e falaram assim, olha, você assina aqui, porque eu nunca esqueci desse livro. E eu dava outro livro para eles, que era aquele da Geopolítica da Fome. Geografia da Fome. Josué de Castro. Eram dois, um para a história do Brasil, outro para a história geral. Eu dava o Josué de Castro, era o livro básico, que eles todos tinham que ler, a partir dele que eu dava a história do Brasil. E eles trouxeram os dois livros, né? Veja, passaram, e eram vários alunos. E eles só não tiveram, como professora, eu fui a única professora de história, que era goi, eu não sou judia, né? Eu era goi da escola, então chamava muita atenção porque eu não era judia. E aí eles nunca esqueceram, né, de voltar a discutir. Eles falam, como é que alguém que foi teu aluno pode votar no Bolsonaro? Porque a gente marca a vida dos alunos. A gente tem o poder de marcar a vida de alunos. Eu falo isso por causa disso. Essa experiência que eu tive com esses meus alunos dessa escola judaica, da alta burguesia paulistana, não eram pobres, bom, tá certo? Da alta burguesia paulistana. Até foram lá brigar, né, e brigavam com a família que porventura fosse votar no Bolsonaro. Né? Então, e com esses livros. Eles tinham guardado os 2 livros. Foram mais, eram 25 ou 26 alunos, mais ou menos. Então, por isso eu acho que a gente marca a vida dos alunos, a gente tem esse poder. Né? As nossas ações e as nossas aulas. As ações também. Né? Então eu acredito no professor. Sempre acreditei no papel do professor na sociedade. Isso que eu quero deixar bem forte para vocês. Ser professor é um profissional que tem muita responsabilidade, porque a gente mexe com a cabeça das pessoas. Nós temos esse poder. E nós temos que nos relacionarmos com os alunos. E nós temos que nos relacionar, se possível, via alunos, pais e alunos. Se possível. Considerando a situação histórica atual. Evidentemente, dentro dessa situação histórica, que a escola pública, que era a melhor escola da melhor qualidade, se tornou nisso daí. Como é que se explica isso? As pessoas têm que aprender a pensar. Acho que o máximo que a gente pode fazer não é tanto conteúdo, mas assim. Porque agora é isso, é explicar para eles que a escola está fazendo eles se tornarem burros, ignorantes. Qual é o preço do ignorante? Que eles vão ter que pagar, porque quem vai pagar são eles. Nem são exatamente nós professores, né? É a futura geração. Então eu acho que essa união hoje é com dos professores do secundário com a universidade e com os alunos. Bom, Circe, por isso que um ignorante foi eleito presidente da República. Né? Pois é, imagine. Agora, aqui, né, eu acho que essa sala de aula cheia, né, alunos que fazem história, já é resistência. Alunos que ficam até 10 horas da noite assistindo aula, pegam o ônibus, agora vão voltar para casa, é resistência. Por isso que a gente resiste. Né? Eu acho que o nome do curso é resistência. Nós somos resistência. Obrigado. Eu acho que agradeço. Foi uma grande aula novamente, né? E agradeço a cada um de vocês pela presença aqui nessa noite.